estar aqui falando de um assunto que faz parte do meu dia a dia e muito antes de começar a trabalhar com isso, já fazia parte do nosso dia a dia como casal. Então é um prazer estar falando sobre o assunto aqui com vocês hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. E Para já começar, para sim, começar, vai. né, o primeiro capítulo do livro ele fala sobre, o título é Casamento e Dinheiro, um divórcio anunciado. E ele já começa dando um impacto muito grande no quão importante é entender a posição da finança do casal no relacionamento. O quanto que isso impacta no relacionamento, o quanto que isso vai trazer longevidade para o relacionamento ou vai gerar conflitos. Eu até vi, tava dando uma lida, 20 a 25% dos casais divorciam por causa de problemas financeiros. Sim, hoje a maior causa de divórcio, pelo menos no Brasil, é problemas financeiros mais do que traição. Mais do que traição. Então, de fato, é aquela frase, né? Nem só de amor e cabana se divide o casal. E é verdade, né? Eu, com a minha experiência de atender ali várias pessoas, eu vejo o quão importante isso é da gente pensar no assunto antes de casar. O que eu vejo das pessoas, né? Muita gente hoje se casa e conversa sobre vários assuntos, mas não fala sobre vida financeira. Casam sem saber quanto ganham, quanto gastam, quais são os problemas financeiros, as dívidas. Então, muita gente chega para mim, inclusive antes de casar, no processo de noivado. Eu tenho muitos mentorados que chegam para resolver essa questão antes de casar. E muitas das vezes, sem o noivo saber desse problema, tá? Aí é um problema. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, aí até a gente vai entrar nisso, né? Mas o Serbasi fala muito dos 5 perfis. E aí, às vezes, um do casal é financista ou poupador, né? E tem essa atenção para o dinheiro, e o outro é o descontrolado, o gastador, né? E aí, quando começa o relacionamento e que vê frutos que vai ir para o casamento, a pessoa descontrolada, ela vê a necessidade de mudar. E quando vê isso a tempo, ainda é muito bom. Pior é quando casa e vai descobrir depois, né? Mas antes de casar, às vezes a pessoa percebe e chega pra mim e fala: Ó, Bianca, inclusive eu gostaria de fazer a mentoria sem ninguém saber, porque eu preciso melhorar esse lado meu, eu preciso quitar as minhas dívidas, eu preciso melhorar financeiramente, porque eu sei que se eu não fizer isso, meu relacionamento não vai prosperar. Porque é muito difícil quando um tá alinhado com um objetivo e o outro tá desalinhado nesse propósito, né? É legal o seu comentário, você falando que eu tô pensando. Pela forma como a gente cresce no Brasil, a cultura a qual a gente é exposta, os pensamentos, as ideias, as ideologias. Olha só, a pessoa pede para não ser identificada. Ela tem vergonha de não saber entender como as finanças funcionam e sente isso como uma vergonha. Sim. Eu acho que está muito relacionado com uma forma que a gente aprende a se relacionar com o dinheiro desde criança. Eu, pelo menos, cresci com você tem que poupar, você não pode gastar, não pode, não pode, não pode, não pode. E o dinheiro, muitas das vezes, ele é visto como um vilão, porque na minha cabeça é o seguinte: nossa, meu pai ficava o dia todo trabalhando, o dia todo. Para que ele trabalhava? Eu tenho que pagar as contas. Sim. E internamente o que ele ficava na minha cabeça? Dinheiro é para pagar conta, dinheiro é para pagar conta. O que tira a presença do meu pai na minha casa é ter que trabalhar porque ele tem que pagar conta, então o dinheiro é uma coisa ruim. Aí você começa a ter esse relacionamento mais afastado com o dinheiro. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, essa zona de conforto de ficar no 0 a 0, ela é pior do que quem chegou no endividamento. Ah, é verdade. Porque a pessoa, ela pensa assim: eu tô no 0 a 0, não sobra nada, mas eu também não tô devendo ninguém, então tá tudo certo, eu vou continuar vivendo minha vida assim. E aí se passou 30, 40, 50 anos, e aí ela vai descobrir que ela vai viver ali apenas de uma aposentadoria do INSS, que mal paga as Não dá pra contas. fazer nada, praticamente. Para nós, ainda jovens, a questão é que existe hoje uma previsão de que até 2060, a idade
mínima para aposentar vai subir para 78 anos. Nossa Senhora. E isso se vier a acontecer, porque hoje como funciona o INSS? É uma pirâmide financeira legal, né? Mas que quem sustenta essa base é quem é contribuinte ativo. E quem está lá no topo é quem está sendo beneficiado, recebendo, né, o salário do INSS. Só que a previsão é, hoje nós estamos vivendo mais e cada dia tem tem menos vencimentos. Então, vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar e a previsão é de que até 2060 haja menos contribuintes ativos para os mesmos beneficiários. Então, a gente, novo ainda, tem que pensar ainda mais em como que a gente vai construir uma aposentadoria tranquila. E ainda que a gente se aposente cedo e com um salário ok, a realidade é que hoje mais de 90% dos aposentados continuam dependendo de terceiros ou de algum familiar, de uma ajuda, ou tendo que continuar trabalhando, fazendo uma renda extra para conseguir um valor ok para pagar as contas. Então, eu vejo a importância da gente novo já, porque o tempo é um fator exponencial quando a gente fala de investimento. Então, Famosa forma de composto. é a bola de neve, né? E quanto antes você começa, mais cedo você vai colher os frutos. Não que você já estando nos 40, nos 50, você não possa começar, mas quanto antes, melhor. Melhor. Essa questão de você preocupar com o seu futuro, aqui ele cita muito bem essa questão do divórcio anunciado, como as pessoas às vezes não falam sobre isso antes do casamento. Quando começa o casamento, tá tudo bem, ainda tá naquela paixão, tá todo mundo feliz, é tudo novo. Só que as pessoas fazem de uma maneira errada, eu acho que ele coloca de uma maneira brilhante, estratégias que você pode tomar para preparar o casamento, por exemplo, que é um sonho, todo mundo quer ter uma festa, quer ter uma cerimônia para receber os amigos. E ele fala as maneiras que você pode reduzir o impacto disso, porque qual que é o maior problema? As pessoas acabam se casando e aí elas têm lá 12, 24 meses de prestação do casamento. Sem contar as que elas já tinham antes, né? Sem contar do marido. Exatamente, exatamente. E qual que é o problema também? Além da festa de casamento em si, as pessoas esquecem que tem que mobiliar uma casa, você vai começar a pagar aluguel ou financiamento, que seja, e você vai, talvez, muitas das pessoas, pela primeira vez, ter responsabilidades financeiras, porque muita gente sai da casa dos pais para ir casar. Não foi o nosso caso, eu e o Lucas, a gente já morava sozinho, já tinha essas responsabilidades e compromissos, mas é a realidade de muita gente. Então, as pessoas esquecem desse somatório de coisas que acontecem de uma vez na vida e acham que é só a festa do casamento. É só a lua de mel. Mas e o pós? Porque hoje eu vejo que não vale. Eu tinha um sonho de fazer um super casamento quando eu era mais nova, mas quando eu criei consciência financeira e E aí você tem noção do preço das coisas? Ninguém sabe falar nada menos que um salário mínimo. eu falei, o quê? Não, melhor a gente reduzir. E assim foi o nosso casamento. O máximo de coisas que a gente podia fazer, eu e minha mãe que fizemos os docinhos, o máximo que a gente pôde fazer para economizar, a gente fez. E olha que a gente já estava morando junto, já tinha a nossa casa toda mobiliada. Então não foi nem juntando tudo, né? Porque às vezes muita gente vai morar junto ainda não tem móveis, não tem louça, não tem roupa de cama e ainda tem que pagar um casamento. Não foi nosso caso, mas ainda assim a gente sentou e conversou e falamos, a nossa prioridade hoje a gente tem focos muito bem definidos. E o casamento, ele tem que ser uma coisa para te deixar feliz e não preocupada por anos da sua vida depois. E você pensar, e agora? Né? Não adianta você ter um dia maravilhoso e feliz para chegar no dia seguinte, vocês olharem um pro outro e falar assim, e agora? O que a gente vai fazer? E é muito legal, porque você já conhecia o Lucas, você já morava com ele. Eu conheci o William, eu tinha o meu dinheiro, aí, tipo, a gente casou, vai ser assim, assim, assim. Mudou totalmente. E quando você não tá acostumada a comprar tudo na hora que você quer, meu pai sempre ensinou, guarda, mas você pode gastar, mas você tem que guardar. Então, o dinheiro que eu tinha era pra mim. Na hora que você casa e vem esse choque aí de... Tem conta pra pagar. Tem conta pra pagar, porque isso não...
eu tive a sorte de meu pai fazer isso, ele e minha mãe, eles não deixavam a gente pagar, mas ó, seu salário é esse trabalhando, você não vai pedindo mais nada, você vai viver com isso aqui. Então, na hora que eu conheci o William, a gente sentou e conversou, ó, a gente vai casar, mas vai ser assim, assim, assado. É. Os Vai dar um combinados, choque na... É, os combinados são Com- muito importantes. E a gente fez isso quando a gente estava no processo ali de se conhecer. A gente acabou de começar a namorar. Foi muito doido, porque porque aí ele ia vir pra cá, no então ele ia mudar totalmente a nossa vida. E as nossas conversas foram bem diretas. Qual que é o seu pensamento sobre dinheiro, sobre ter filhos, sobre o casamento? E uma delas era essa questão, porque ao longo da minha vida, eu já sofri muito por causa do meu relacionamento com dinheiro.